Mais de 4.000 pessoas estão na fila de espera para receber a doação de um órgão em Minas Gerais. O sim da família que perdeu o parente muitas vezes é difícil. E em tempos de pandemia, o que preocupa é que o número de captação de órgãos teve uma queda. Foram 7 anos de espera. Sorri e chorei ao mesmo tempo, né? Alegre, porque eu ia ganhar um rim e ao mesmo tempo veio uma crise de choro, porque eu sabia que alguém estava perdendo para mim poder ganhar. Mas eu fiquei transbordando de alegria. A Josilda descobriu que sofria de uma doença renal crônica por acaso. Eu tive uma crise de hipertensão na época e fiquei tratando a hipertensão arterial, uns 8 meses mais ou menos. Depois tive outras crises, canseira, sabe, aquele mal-estar. Aí fiz uns exames, uma hemoglobina, um sangue oculto nas fezes. Aí daí foi investigado onde foi descoberto a doença renal crônica. Há pouco mais de um mês, nasceu de novo. Recebeu um novo rim e já faz planos para a vida nova. Eu pretendo cuidar, né, que a enfermagem é a arte de cuidar, assim como eu fui cuidada, graças a Deus muito bem, eu pretendo retribuir, cuidando dos pacientes. Mas, infelizmente, nem toda a história de quem está na fila à espera de um transplante termina com um final feliz como o da Josilda. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 40% das famílias ainda recusam a retirada de órgãos para doação. Que esse é um grande medo que as famílias doadoras têm, que é o medo de que a gente esteja fazendo um diagnóstico apressado de morte e que esse paciente, na verdade, possa acordar, possa não estar em morte encefálica e esses órgãos estejam sendo retirados fora de hora desse paciente. Então, no Brasil não precisa ter esse medo, porque aqui é mais demorado do que a grande maioria dos lugares. Conversar sobre isso, né? E no Brasil é um tabu ainda conversar sobre a morte e sobre o que fazer depois da morte, né? As pessoas não sentam na hora do almoço e falam, quando eu morrer eu quero isso, eu quero aquilo. Não se conversa sobre isso aqui. Mas seria muito importante que as pessoas pudessem deixar dito o que elas querem, as suas preferências, porque isso facilitaria muito esses processos que demandam um tempo muito grande, né? Quase 4.500 pessoas estão à espera de um transplante em Minas Gerais. E na contramão dessa fila, o número de procedimentos vem diminuindo. Para se ter ideia, em 2019 foram 1.213 transplantes de córneas. Este ano, até agora, apenas 350. Em 2019, 668 rins, 212 medulas ósseas, 163 fígados e 58 corações foram captados para transplantes. Em 2020, até agora, foram 316 rins, 106 medulas, 85 fígados e apenas 30 corações. No Complexo de Saúde São João de Deus, este ano foram feitas 5 captações de múltiplos órgãos, mas a pandemia tem dificultado o processo. Na captação de tecido, que a gente fala do coração parado, então córnea, ossos, pele, tendões, essa parte da captação ficou completamente parada desde o início da pandemia. E a parte de doação de múltiplos órgãos do paciente em morte encefálica foi mantida, mas com a ressalva de que precisou ser acrescentada a esse doador o teste do PCR para coronavírus. A falta de informação é uma das maiores barreiras para a doação. E o que nem todo mundo sabe é que uma única doação pode salvar muitas vidas. Por mais difícil que seja, é preciso imaginar que não fazer nada não deixa de ser uma pena, dá um certo pesar na gente, porque tem tanta gente que precisa daquele órgão que ainda é absolutamente funcionante num corpo que infelizmente deixará de ser totalmente funcionante em poucas horas ou poucos minutos, uma vez desligados os aparelhos, firmado o diagnóstico de morte encefálica, e tanta gente vai deixar de ter uma vida melhor, ou de sobreviver, ou de enxergar por causa disso.